Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma conversa sobre o livro do Apocalipse. E este vídeo é um vídeo sem nenhum filtro e sem nenhuma edição, é uma conversa. Nós temos conversado nas conversas anteriores sobre o livro do Apocalipse, mencionando algumas regras importantes. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção e recordar para você que o livro do Apocalipse é um livro aberto, ele não é um livro selado, então você pode compreendê-lo. E é muito importante porque há um mandamento no capítulo 1, versículo 3, muito interessante, que diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então vejam que é bem-aventurados os que leem, os que guardam e os que ouvem as palavras, né? Ou na ordem que está escrita aqui, os que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras da profecia, isto é, do livro do Apocalipse. Claro que ele foi escrito numa época em que havia a maior parte da população do mundo era analfabeta, porque foi a própria Bíblia, como um livro divulgado após a Reforma, que começou a ser difundido, né? E após também a invenção da imprensa do tipo móvel. Então a Bíblia e os textos bíblicos começaram a ser difundidos pela Europa e por todo o mundo, né? Foi a partir de uma das Bíblias de Gutenberg, que caiu no domínio dos ingleses, que eles criaram a primeira sociedade bíblica do mundo com o objetivo essencial de imprimir e divulgar a Bíblia. Então a partir disso foi que surgiram as escolas públicas, elas surgiram no mundo inteiro a partir do estudo da Bíblia. Na verdade, não somente as escolas de nível básico e médio, mas as universidades, as mais antigas universidades, elas surgiram, e também são as melhores ainda hoje, elas surgiram exatamente para estudar a teologia, estudar a Bíblia, né? Claro que a maioria das universidades hoje rejeitam a Bíblia por causa do tipo de pensamento dominante, né? Que é muito próprio dessa época, porque eles estão rejeitando a Bíblia, né? E a Bíblia já previa isso. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, diz que nos últimos dias, então viriam esses tempos difíceis e a rejeição também das Escrituras. Mas é aí que nós devemos nos voltar mais ainda para ela. Por quê? Porque a palavra de Deus se cumpre cabalmente na terra, né? Se o conhecimento científico, o conhecimento dos homens é importante, e de fato ele é importante, traz o desenvolvimento tecnológico, não é? Também das artes, dos ofícios, das profissões, e vai criando muitos mecanismos e ferramentas, inclusive na área online. Isso tudo é importante, mas esse tipo de conhecimento, de tecnologia, ele não vai trazer a nossa salvação. Ele não vai salvar o homem, nem mesmo como um habitante do planeta propriamente, quanto mais com relação à eternidade, né? Então a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que leem, os que ouvem e os que guardam as coisas nela escritas. Então é importante que ouçam, né? Que ouçamos e que estejamos ligados, que leiamos o livro do Apocalipse, a Bíblia, e principalmente o livro do Apocalipse. Outra regra que nós falamos, muito importante, é com relação à primeira divisão e a mais importante divisão do Apocalipse, que foi o Senhor mesmo quem ditou para João, capítulo 1, verso 19. Ele disse: Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. As que viste é o capítulo 1. As que são os capítulos 2 e 3, o tempo da igreja, que é justamente nessa parte que nós estamos conversando agora. E as coisas que hão de acontecer depois destas é o capítulo 4 em diante. E no capítulo 2 tem a primeira carta, das 7 cartas que o Senhor ditou para as 7 igrejas da Ásia Menor. Na primeira carta ele chama a atenção desta igreja, que era uma igreja muito laboriosa, uma igreja cuidadosa, que colocava à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos, né? E os achava mentirosos. Era uma igreja muito séria, muito importante, que é considerada a igreja do primeiro século, né? A igreja apostólica. Então, nesta carta à igreja de Éfeso, o Senhor chama atenção para uma falta dessa igreja. No verso 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tem uma versão que diz, tenho, porém, contra ti algo muito sério, que abandonaste o teu primeiro amor. E aí quebra-se
o primeiro e mais importante mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E eu queria meditar com você, conversar com você sobre isso. Esta é uma grande falha, é uma falha muito séria. E eu queria meditar e compartilhar com você sobre isso. Como nós podemos permanecer no primeiro amor? Como nós podemos agradar a Deus? Como nós podemos ser uma pessoa que não vai ser achada nesta falta? Que ama o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Então isso está falando da nossa maneira de viver. Como nós podemos guardar o nosso coração. E eu quero chamar a atenção de você lá para o início, porque o Apocalipse nos envia, nos remete para várias partes da Bíblia. Eu diria para toda a Bíblia. E lá em Gênesis, quando Deus falou com Adão, quando Deus criou o homem, ele o colocou no jardim, capítulo 2 de Gênesis, verso 15, para o cultivar e o guardar. Então vejam, para cultivar o jardim do Éden, um lugar muito aprazível, maravilhoso, né? Então ele deveria cultivar o jardim. Nós sabemos o que é cultivar. Pense num jardineiro, pense num agricultor. Ele iria então cuidar daquela plantação, daquelas mudas, né? Ou formar mudas, melhor dizendo, né? Plantar, replantar, colocar água, fazer com que a água chegasse, né? Afastar todo tipo de oposição, né, de praga, alguma coisa assim, né? Talvez até nem tivesse praga naquela época, porque foi antes do pecado. E ele deveria então cuidar. Então, cuidar é mais ou menos isso, né? É acompanhar aqueles frutos, é plantar, é colher e é cuidar para que eles pudessem crescer e florescer e frutificar. Muito bem. Mas a outra ordenança, o outro objetivo que Deus disse a Adão, era para ele guardar o jardim. Então aí surge a pergunta: como que Adão poderia guardar o jardim? Ele não tinha cercas, ele ia guardar de quê? Ele ia guardar de quem? Contra quem? É aí que reside a questão. Então ele deveria guardar o jardim. Então outra pergunta é: será que ele conseguiu guardar o jardim? Nós sabemos que ele não guardou o jardim. Ele deveria guardar o jardim contra o pecado. Mas o pecado entrou no jardim. Mas como o pecado entrou no jardim? Entrou primeiro no seu coração, no coração dele, no coração da sua esposa, de Eva. E ele também acolheu aquela mentira, aquele engano, e praticou aquele ato que Deus disse para ele não praticar. Então ele não guardou o seu coração. Nós vamos encontrar lá em Provérbios 4, 23, que diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então como é que eu posso guardar o meu coração? Diz lá que é para guardar o coração. Quando a palavra de Deus fala de coração, ela chama atenção para a nossa mente, para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, né? O coração é isso, ele representa essa parte que comanda a nossa vida. E nós sabemos que nosso grande campo de batalha é a nossa mente. Nós temos uma batalha todos os dias. Tem gente que sofre mais e que tem uma batalha maior na área dos vícios. Por quê? Porque ele deu passos nessa direção dos vícios. Então ele tem que lutar. É uma guerra todos os dias. Ele tem que vencer no dia de hoje. Porque o ontem já passou e o amanhã não chegou. A nossa luta é dia após dia. Como nós devemos então guardar o coração? Guardando os nossos pensamentos. Lá no livro dos Salmos 119, verso 11, diz assim, a gente cita para os jovens, mas eu quero citar aqui para jovens, adolescentes, crianças, adultos e também pessoas de idade, né? Para todos. Diz lá: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Só podemos guardar puro o nosso coração, só podemos guardar puro o nosso coração se nós escondermos no coração a palavra de Deus. Só tem uma palavra que é pura. Todas as outras são impuras. Só uma que é pura, é a palavra de Deus. Não tem mais nada que seja puro e que possa purificar. No Salmo 19 diz assim, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela limpa, ela purifica, ela transforma a alma.
nós oramos e dizemos: Senhor, passa do teu sangue na nossa mente, na minha mente, e limpa consciente e inconsciente. Mas para ele limpar, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Quando o profeta Isaías, ele não era profeta, era um jovem, foi diante de Deus orar pela nação, pelo seu país, quando morreu o rei Uzias foi um rei que governou 52 anos. Ele era um excelente governante. E ele morreu, ele não sabia o que era Israel sem o rei Uzias. Ele disse: Senhor, o rei morreu, o que vai acontecer? O que será de Israel? E Deus abriu seus olhos e ele viu a glória de Deus. E aí, quando ele viu a glória de Deus, a santidade de Deus, os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, adorando ao Senhor, ele estremeceu e ele disse: Ai de mim, porque vou morrer. Porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E eu sou homem de lábios impuros. O que significa isso? Ele era um homem de mente impura, de coração impuro. E o Senhor disse assim, ele então pegou uma brasa lá do altar e tocou nos lábios dele, né, um daqueles anjos. E o Senhor disse assim: não morrerás, não temas. E agora que eu toquei os teus lábios, eu te chamo para falar a minha palavra. Então ele foi purificado. Só Deus pode nos purificar quando nós nos arrependemos. E há um filtro que diz na palavra de Deus em Filipenses, né, 4:8, tem um filtro, eu chamaria de filtro, que tem algumas expressões lá, uns verbetes importantes, que tudo que é verdadeiro, diz lá, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, né, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Este deve ser o filtro para nossos pensamentos. Como nós vamos permanecer no primeiro amor de Deus, se nós guardarmos a palavra de Deus e só deixarmos entrar na nossa mente aquilo que for puro, aquilo que for santo, aquilo que for verdadeiro, aquilo que for amável, de boa fama, se há virtude e se há louvor. Assim nós vamos permanecer no primeiro amor, amando a palavra de Deus. Como que você vai permanecer no amor com a sua esposa, com seu cônjuge? Se você não permitir na sua mente pensamentos de adultério, se você não permitir que os teus olhos fiquem contemplando outra mulher, outras mulheres, outras pessoas. Então você vai permanecer na fidelidade ao seu cônjuge, né? Seja homem, seja mulher. Então os nossos olhos, os nossos sentidos físicos são as janelas da alma. O que está entrando por essas janelas? Então a palavra de Deus diz lá em Romanos também 12, diz assim, que nós não devemos nos amoldar, diz o texto, né? Não devemos nos amoldar a este mundo. Deixa eu ver aqui Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo fala coisas loucas, julgamentos errados, críticas, né? Falam também palavrões, palavras impuras, deixam entrar nos seus corações, nas suas mentes, pensamentos de impureza, de adultério, pensamentos de maldade e pensamentos de incredulidade. Tudo isso a gente deve afastar da nossa mente. Então o Senhor disse assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Porque a igreja naquela época começou a ficar mundana. E nós devemos permanecer neste amor. Permanecer com a nossa mente limpa. A nossa mente é como uma fonte selada. Ela deve ser fechada somente para a palavra de Deus. A palavra de Deus permanece para sempre. Não tenha medo. A palavra de Deus se cumprirá e permanecerá para sempre. Tudo mais vai passar, tudo mais vai perecer. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Se você gostou desse tipo de conteúdo, compartilha com os teus amigos. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. E até a próxima conversa.